Olá, boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou consagrada da comunidade católica Shalom, comunidade de aliança, sou celibatária. Estudei teologia pelo Instituto Parresia, que é um curso dado pela própria comunidade Shalom, que é um curso bem interessante, um curso profundo que mudou completamente a minha vida, né? E esse é um dos motivos principais que faz com que eu esteja hoje aqui para poder passar um pouquinho para vocês dessa experiência tão forte que eu tive que realmente mudou completamente a minha vida, né? Para quem já conhece a comunidade Shalom, né, a gente sabe que o Shalom tem como característica, assim, tocar lá no fundo do nosso coração, né? E quando eu conheci o Shalom, já foi uma grande experiência na minha vida, eu fui percebendo que eu nasci para ser missionária, que eu nasci para me consagrar a Deus, para ser celibatária. E isso já foi assim algo que transformou completamente a minha vida e me fez entender, né, que eu nasci para amar, que eu nasci para ser de Deus, que eu nasci para ser feliz, né? Só eu não era tão feliz, eu não era feliz, né? Posso dizer assim, né? Com toda a sinceridade do meu coração. Mas assim, quando eu conheci a comunidade Shalom, eu consegui entender, né, dentro de mim, que existe a felicidade, né? E este curso, né, que foi um curso dado por mestres, por padres, por professores, por doutores, né? Pessoas capacitadas, era um curso com uma carga muito profunda, muito boa, né? Assim, nós tínhamos todas as matérias necessárias mesmo para que nós pudéssemos sermos formados em teologia, né? E já foi assim um grande milagre para mim, porque eu estava ali dentro da diaconia geral, né, que é, vamos dizer assim, é o coração da obra Shalom, né, onde mora o fundador, onde moram muitas pessoas que estão seminaristas, né, os consagrados da comunidade de vida, e aquilo para mim foi um grande milagre, né. E uma coisa muito grande que foi muito importante para mim, né, assim, no curso de teologia, foi a compreensão maior, né, maior porque eu já entendia, mas assim, porque eu sou católica, enfim, desde pequenininha eu nasci na igreja católica, mas eu não compreendia tão perfeitamente e por isso talvez que eu não fosse assim tão feliz, né, a dimensão, a importância dos sacramentos da Igreja Católica, né? Pronto, este é o real motivo que me faz estar hoje aqui nesse momento para poder falar para todos vocês sobre o quão eu pude perceber, né, que os sacramentos da Igreja Católica podem mudar a vida de uma pessoa, né? E de fato, assim, né, eu estudando teologia, esse tema, ele foi muito forte para mim, a ponto de ser o tema que foi a inspiração do meu curso, né, de conclusão de curso, o TCC, que a gente faz no fim, né. E quando eu fiz esse curso, eu tô falando aqui de uma forma muito simples, porque eu nunca gravei vídeo, eu não sei fazer isso direito, mas assim, já tem algum tempo que Deus vem inspirando no meu coração, que o Espírito Santo inspira no meu coração, passar isso para as pessoas, né? Por quê? Porque eu percebo, assim, com muita clareza, que muitas vezes a gente é católico, assim como eu era católica desde que eu nasci, mas a gente não tem essa compreensão profunda, né, da importância dos sacramentos, né? O que é? A gente sabe, a gente ouve falar, a gente aprende na catequese, mas a gente não dá assim tanto valor ao que é o sacramento, né? E aí, conforme eu fui estudando, né, inclusive hoje é o dia de São Tomás de Aquino, né? Hoje é dia 27 de... hoje é dia 28. Porque assim, eu sei que hoje é dia 28 de janeiro, desculpa, dia 28 de janeiro de 2021, né? Quando eu acordei de manhã, eu nem sabia de qual, mas eu olhei e falei, nossa, hoje é dia de São Tomás, né? Foi um santo que, conforme eu fui estudando, né, a teologia, eu fui percebendo, assim, a importância desse santo, né? Como ele marcou a história da igreja, e não só de uma forma, vamos dizer assim, matemática, aristotélica, como ele é muito conhecido aí nas faculdades de psicologia, filosofia, e todo mundo tem que estudar São Tomás para poder saber filosofia, né? Porque ele que foi a pessoa que descobriu os escritos de Aristóteles, né? Que foi descoberto realmente, eles já tinham sido assim perdidos, foram queimados, enfim, e ele foi uma das pessoas que teve acesso a esses restos de escritos de Aristóteles, né? Assim, o famoso Aristóteles.
Mas São Tomás, ele, além desse lado dele, né, que ele era um santo assim extremamente místico e amigo de Jesus Cristo, né? Então foi muito forte para mim, porque hoje, sendo o dia de São Tomás de Aquino, eu entendi que o Espírito Santo me inspirava a não esperar mais e começar a gravar esse vídeo, porque não dá, eu não estou fazendo nada muito programado, mas eu quero falar aqui hoje para todo mundo o que vem de dentro do meu coração. Quando eu comecei o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiquei procurando, né, o tema, e a princípio eu ia falar sobre outras coisas, eu pensei em falar sobre a maçonaria, eu pensei em falar sobre, enfim, outras coisas, e fui até pesquisar em outras faculdades, fui na PUC procurar algumas coisas na biblioteca lá para ver o que me interessava, enfim. E aí, de repente, me veio no coração a inspiração realmente do Espírito Santo de falar sobre os sacramentos. E aí eu voltei para casa meio perdida e comecei a procurar na internet alguma coisa e achei uma tese do Dom Paulo Romão, que hoje ele é bispo, né? Dom Paulo, ele é bispo aqui no Rio de Janeiro, bispo auxiliar. E eu já conhecia ele como padre antigamente. O nome dele era Padre Paulo, né? Da paróquia que eu frequentava ali na cidade de Copacabana. Já me confessei com ele várias vezes. Mas quando eu achei essa tese na internet, para mim, era outra pessoa, eu nem me lembrava que era ele, porque não estava escrito Dom Paulo, estava escrito Paulo Romão. E aí, para mim, eu peguei e não associei. E comecei a ler. E quando eu comecei a ler, ele ia falando o texto o trabalho dele falava sobre a sacramentalidade da salvação, né? Ele ia dizendo o que significa isso. Ele ia colocando toda a criação, tudo que Deus criou, o mundo, o universo, as coisas, as estrelas, os astros, enfim, tudo foi feito para Deus, né? Ou seja, tudo é para Ele, né? Tudo que Ele criou, tudo que ele fez é para a glória dele, e ele não despreza as coisas criadas, né? Ele criou o quê? Ele criou por amor, ele criou para que as coisas fossem meio, né, pelos quais nós fôssemos conhecendo o mistério de Deus que se revela a nós a todo momento, desde o princípio, porém ainda não se revelou completamente, porque nós estamos conhecendo Deus, né? Só Deus se conhece completamente, como diz São Tomás de Aquino, né? O mistério, né, de Deus, só Ele mesmo sabe, né? Só Ele mesmo se conhece completamente. Deus, ele se revela ao homem, né? Desde antes de Cristo, ele vem se revelando. A gente sabe que no Antigo Testamento ele se revelou, ele apareceu, muitas vezes ele apareceu, enfim, para Abraão, ele apareceu para os profetas, ele apareceu para Moisés, Moisés via, né, Deus, porém não completamente, né? E na plenitude dos tempos, né, Jesus Cristo é o ápice da revelação divina, né? Jesus Cristo é, assim, a face de Deus, né? É a forma com que Deus, Pai, né, ele por meio de Jesus se comunica com os seres humanos, né? São Tomás de Aquino também gostava de dizer que Deus se fez homem porque ele quis se comunicar melhor conosco, né? É uma forma muito bonita de interpretar, né? Num ato de humildade, o verbo se encarnou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele que quis se manifestar para nós, se comunicar conosco, ele se abaixa, né? E ele se faz, vamos dizer, matéria, né? Matéria, criatura. Ele não foi criado, ele foi gerado, mas ele se fez homem, né? E nós podemos dizer que a gente tem acesso a Deus, né? A gente já tinha acesso de uma forma muito mais limitada, né? Mas por meio de Jesus, o véu, né, que a gente chama, que separava, né, a humanidade de Deus, né, por causa do pecado de Adão e Eva, é rompido, né, através de Jesus Cristo, né, que se deu completamente, né, com toda a sua vida, com todo o seu amor, né, através do seu próprio corpo, né, do seu sangue, né, derramado, né. Ele que já começou a salvar a humanidade desde o primeiro momento que ele se encarna, né, no seio da Virgem Maria,
e durante todo o percurso da sua vida e da sua missão na Terra, ele vem salvando a humanidade nesse movimento de anúncio do reino de Deus, da boa nova, da eternidade que existe e que enfim, nem tudo está perdido. Ou seja, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então é isso que ele diz, né? Ele se deu completamente, né, a conclusão de toda a salvação, e se não fosse isso não haveria salvação, se dá numa cruz, né, num pedaço de madeira, onde o próprio Deus, né, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, se entrega completamente a nós nesta cruz, né? Por quê? Porque ele é o sacrifício perfeito, né? Não haveria outra forma, não haveria nada nesse mundo que pudesse apagar, né, a maldade do homem se não fosse o próprio Deus se doando por nós, né? Por quê? Porque não existia homem nenhum nesse mundo que pudesse fazer isso por nós, a não ser ele mesmo, né? Então, aquilo que antes era imperfeito, era obscuro, né? Os sacrifícios não eram perfeitos, né? Se torna hoje, enfim, o sacrifício, né, assim, se torna perfeito em Jesus Cristo, né? Então, o corpo de Jesus, né, ele é para nós sacramento. E por que eu estou querendo dizer isso? Jesus é sacramento, né? Que palavra, que coisa diferente, estranha de se ouvir, né? Mas Jesus é sacramento. Por quê? O que é sacramento, né? Sacramento, né, segundo Santo Agostinho e segundo os padres da igreja e São Tomás, né, é definido como a realidade visível, vamos dizer assim, palpável, né, material, né, tocável, concreta, né, que aponta para o invisível da salvação. Essa é a definição teológica de sacramento. A realidade visível que aponta para o invisível da salvação. Ou seja, sacramento é algo que Deus cria, né, para nós, né, e que nós podemos tocar, podemos ver, podemos ter acesso material, falando assim, né, mas que na verdade ele nos leva, ele é sinal. O que é sinal? O que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para uma outra coisa, isso é um sinal, né? A gente entende, na filosofia, a palavra sinal significa isso, né? A gente sabe que o sinal, ele é algo que nos leva a pensar em outra coisa, né? Então, o que é? Por exemplo, aqui é o meu sinal, eu tenho um sinal que é o tal, né? Da minha consagração de vida. Eu sou consagrada da comunidade Shalom e eu uso esse sinal aqui é o meu tal, né? A cruz de São Francisco, né? A gente chama de tal, né? Aqui tem escrito Shalom e aqui é um tal, que é exatamente desse jeito, de madeirinha, enfim, né? Tem uma cordinha branca que significa que eu sou consagrada da comunidade de aliança. Essa aqui é minha aliança, é uma aliança de ouro que a gente recebe, né? Quando a gente faz o nosso voto de celibato. Eu, que sou celibatária, preciso usar essa aliança para poder mostrar para as pessoas, para que as pessoas possam ver, né, o meu testemunho de celibato, ou seja, de que eu sou alguém que vive, né, vamos dizer assim, é um sinal do céu na terra. O que é o celibato? O celibato é um sinal de que eu conheci o céu, né, aqui na terra, né? Então eu sou um sacramento também. É isso que é o sacramento. O que é o sacramento? O sacramento é a forma com que Deus se utiliza, né, para que nós possamos ter acesso a Ele. Entende? Então, o que acontece? Jesus pode ser considerado um sacramento. A igreja tem um título para Jesus como Cristo Sacramento, né? Ele é o sacramento universal da salvação. Ele é o centro de todos os sacramentos, né? Inclusive, né, após ter se feito homem, após ter morrido numa cruz, após ter doado todo o seu sangue mesmo, ele doou todo o sangue dele, né? Foi derramado ali naquela cruz, naquela flagelação, na crucificação que ele passou, triste, horrível, né? Por quê? Porque é a representação dos nossos pecados, é um sinal dos nossos pecados, na verdade, né? Foi o que nós fizemos com ele, né? E
Ele foi livremente porque ele sabia que dessa forma, né, ele poderia, ele iria, sem dúvida nenhuma, salvar a humanidade. Enquanto homem, né, ele seria o sacrifício perfeito, né? Então, neste momento, após a sua morte, Jesus ressuscitou, né? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Após Jesus ter subido aos céus, pois ele também passou um tempo aqui na terra, né? Após a ressurreição, ele passou um tempo aqui, né? Apareceu, os apóstolos puderam ver, enfim, pessoas viram ele, né? Os discípulos de Emaús, Santa Maria Madalena foi a primeira testemunha, enfim. Mas ele subiu aos céus, ele voltou para a glória, né? Por quê? Porque ele já está ressuscitado, né? Inclusive ele ressuscita para que todos os seres humanos possam também agora ressuscitar, né? Porque a partir do momento que um homem pecou, que foi Adão, né? E contaminou, pode-se dizer assim, né? Toda a humanidade com a doença, né, vamos chamar assim, do pecado, outro homem, né, veio sem pecado e com a sua morte ele contamina, vamos dizer assim, a humanidade inteira com a salvação. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que logo depois eu vou explicar um pouquinho o que é a graça, né? É justamente essa questão. Ele deu para nós a oportunidade, né, de salvação, né, de céu, né, coisa que a gente já não tinha mais. Por quê? Porque nós mesmos já não tínhamos mais noção, né, do que é ruim para nós mesmos. Nós estávamos preferindo o pior para nós. O que é o pecado? Qual é a definição? O pecado, ele é sinônimo de destruição. Destruição. Pecado é igual a destruição. Pecado é simplesmente isso. O ser humano, ele foi enganado e, em vez de confiar em Deus, ele preferiu confiar no diabo, preferiu confiar na serpente, Satanás, que sugere a ele que seria melhor ele provar do mal. Poxa, qual o problema? O que tem? Vamos provar do mal. Isso não... Você, por que não? Né? Você vai ser mais inteligente, você vai ter mais sabedoria, você vai entender mais coisas, né? Por que não provar do mal? Pronto, provei veneno. Provei veneno. Eu me destruí, porque eu acreditei em outra coisa que não seja a vida, que não seja o amor. Deus é vida. Deus é amor. Deus me criou, Deus é pai, Deus me orienta. E eu vou pela cabeça de um anjo que tem inveja de mim e que quer me destruir. Eu me contaminei, toda a minha geração, todos os meus descendentes, eles também nasceram com problemas, né? Vamos dizer assim, estamos com problemas hoje, né? Não existia isso para nós, né? Nós estávamos como? Nós estávamos bem, a nossa situação, a nossa genética, o nosso corpo, a nossa alma, que é o principal, e que é por isso, principalmente, que Deus se preocupa conosco, porque a morte, ela era, claro, algo natural, mas não do jeito que é. O ser humano poderia vir a adormecer, enfim, e Deus, pela graça, manter o ser humano vivo eternamente, porque não são as nossas forças, é Deus que nos torna vivos, e se Ele quis que nós fôssemos eternos, a gente podia viver eternamente, sem problema nenhum. Agora, o problema foi que nós preferimos a morte. Por quê? Porque se o Pai diz para nós não tocarmos no pecado, mas nós ouvimos uma outra opinião que não é confiável e que não tem a menor boa intenção conosco, a gente com certeza ficou doente, a humanidade inteira, né? A humanidade inteira, ela se colocou numa posição de morte, né? Não tinha mais como o homem não morrer, digamos assim, na alma eternamente. Nós estávamos lá com inveja, com ciúme, com ódio, com guerra, com todos os tipos de sentimentos e pensamentos distorcidos, a nossa memória, a nossa mente, a nossa vontade, enfim, né? Apesar de que muitas coisas em nós foram, ainda pela misericórdia de Deus, a gente foi poupado, porque pela nossa ignorância a gente ainda teria oportunidade de escolher novamente por Ele, e Ele permitiu isso, né? Não por causa da nossa ignorância, mas por amor dele e por misericórdia, olhando a nossa ignorância, Ele se fez homem,
veio para o meio de nós e deixou assim este caminho de salvação para nós. Voltando àquele ponto que eu estava dizendo sobre o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado e depois subido aos céus, quando ele subiu aos céus, para que nós ficássemos livres, para podermos escolher entre amar ou não amar novamente, digamos assim, entre passar pela cruz e ressuscitar ou não, também pode ser, porque nós não somos escravos de ninguém, nós ainda temos a opção de escolher. Nós não somos presos a sermos salvos, nós podemos ser salvos, porque Deus é amor e o amor não aprisiona ninguém. O amor não aprisiona ninguém. É por isso que Jesus, ele não obriga ninguém a ser salvo. Jesus, ele permite, ele diz, vem, pega a sua cruz e me segue. Esse é o caminho. É o caminho de renúncia de muitas coisas que eu prefiro, porque eu não sei o que é bom para mim mais, porque o pecado tomou a minha mente, o pecado tomou minha consciência, o pecado me faz querer coisas que me destroem e que eu prefiro. Simplesmente eu sou viciada no pecado. Mas Deus, ele dá graça. E o que Deus fez depois que ele subiu aos céus? Ele enviou, isso está na Bíblia, né? A gente pode ler lá em João 20, todo mundo, a maioria das pessoas conhece essa passagem. Para quem não conhece, em João 20 ele diz, né? Ele sopra ele sopra sobre os discípulos, né? Sobre os apóstolos e diz, recebei o Espírito Santo, né? E aí depois ele diz, ide ao mundo, perdoai os pecados, aquilo que perdoardes será perdoado, o que não perdoardes será retido, né? Ele ali naquele momento ali, ele institui um dos sacramentos mais importantes da Igreja Católica, que é o sacramento da reconciliação. Né? Eu avancei um pouquinho porque ele enviou o Espírito Santo sobre nós, né? Sobre primeiro os apóstolos, para que os apóstolos pudessem ser essas mediações. Eles são mediadores? São intercessores, eles são pessoas que Deus se utiliza. Assim como ele usou Maria, ele usou antes de vir ao mundo como em forma de homem, ele usou os profetas, ele usou Abraão, ele usou, enfim, ele sempre se utilizou dos seres humanos para que ele pudesse se manifestar. E de outras coisas, e das coisas, e da água, e do fogo, e do óleo, né? Tem até uma passagem bem conhecida, onde é a história, né, do arcanjo Rafael, que apareceu com Tobias e usou o óleo e curou os olhos, e ele foi curado, né, com o óleo de baleia que passou nos olhos dele, enfim, ele ficou bom. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele usou da saliva dele para fazer, quer dizer, Deus se utiliza das coisas, Deus se utiliza das pessoas. Isso é um movimento sacramental, é um movimento de quê? Matéria que aponta para o invisível da salvação, da cura, da libertação, através das coisas. Deus, ele se utiliza, ele que criou, ele pode usar das coisas, né? Então, assim, quando ele enviou o Espírito Santo dele sobre os apóstolos, ele fez com que esses homens, eles fossem mediadores, eles fossem mediações mesmo, né, do próprio Espírito Santo